Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Então, muito boa noite a todos. É um prazer estar consigo nesta edição do Especial Informação. Lúcia, boa noite. Boa noite. Temos um fim de semana longo pela frente. É que bom, já merecemos todos, não merecemos? Eu acho Vamos que ver. sim. Alguns planos para o fim de semana? Os meus planos é Ficar trabalhar em casa. É. Então, muito boa noite para todos em casa. É um prazer estar consigo neste Especial Informação de quinta-feira, hoje é dia 26 de maio. Como é habitual, a informação está aqui na SBT, em todas as plataformas nos Estados Unidos e também no Facebook. Hoje, no Espaço da Linha Aberta, temos o Dr. Christopher Oliveira, que vai estar aqui connosco. Portanto, comece já aí em casa a preparar as suas perguntas. E agora vamos falar das tais viagenzinhas, não é? Porque hoje temos uma informação muito curiosa relacionada com este fim de semana prolongado. Portanto, estima-se que 39,3 milhões de pessoas, americanos, vão viajar neste fim de semana prolongado, e eu tive a ocasião de perguntar à Lúcia se ela ia viajar, a um aumento de 8,3% em relação a 2021. O preço da gasolina atingiu o nível nacional, a média de $4,80. Na Califórnia, esse valor atingiu hoje os $6,07, mas mesmo assim os americanos vão desfrutar de um fim de semana prolongado e muito, muito agradável. Cerca de 40 milhões de americanos vão viajar este final de semana de Memorial Day. Isto representa um aumento de 8,3% em relação ao ano passado. O aumento de pessoas a viajar de avião é de cerca de 25%, aproximando-se dos valores de 2019, antes da pandemia. De referir também que muitos americanos preferem viajar de carro, mesmo com o aumento acentuado dos preços dos combustíveis. Em média, os norte-americanos pagam $4,60 por galão. Em New Jersey, essa média foi hoje de $4,76. Na Califórnia, registra-se o preço mais elevado, com os californianos a pagarem $6,07 por cada galão de gasolina. Entretanto, o governador de New Jersey, Phil Murphy, anunciou hoje que a entrada em parques e áreas recreativas do estado vai ser grátis este ano. E essa passou a ser uma opção para muitos residentes. Por sua vez, os portugueses da área preferem o sul de New Jersey, se bem que muitos vão ficar por cá ou ir mesmo ao Santuário de Fátima, em Washington, onde na segunda-feira vão decorrer as celebrações de Nossa Senhora de Fátima. Contudo, muitos já estão na estrada ou nos aeroportos para 4 dias de merecido descanso. É assim que o trânsito vai estar, Lúcia, este fim de semana, não é? Sexta, sábado, domingo e segunda-feira, 4 dias para desfrutar. Mas tem várias opções. Além do Santuário de Fátima, tem também a possibilidade do Clube Açores e poder participar nestas comemorações do Divino Espírito Santo e aproveitar para petiscar um petisquezinho bem português, uma costelinha de vaca, um franguinho assado, umas sardinhas, e depois umas malassadas fantásticas que o Clube Açores sabe. Tão bom. É bom, mas são calorias, não é? Mas perdoa-se mal, faz Claro, pelo bem que pelo sabe. bem que sabe. Nós vamos falar de algo que, de facto, é desagradável, porque aconteceu esta semana e tem sido a nota dominante da informação a nível mundial. Portanto, já sabe que mais de 17 mil pessoas foram mortas a tiro nos Estados Unidos este ano. E isso é uma coisa que nos deixa extremamente insatisfeitos, tristes, porque é muito morto. Um morto é muito, quanto Verdade. mais 17 mil. Não é? E então, quando são crianças, a dor é mais intensa. Sem dúvida que sim. Vamos à notícia. Ver. Então, mais de 17 mil pessoas foram mortas a tiro este ano nos Estados Unidos. 21 delas são crianças e professores de uma escola do Texas que foram mortas esta terça-feira por um jovem de 18 anos.
De acordo com os dados do Gun Violence Archive, que documenta a violência com armas de fogo, das 17.202 pessoas mortas este ano, 7.632 foram vítimas de homicídios, disparos não intencionais ou autodefesa, enquanto 9.570 cometeram suicídio com armas de fogo. Desde o início deste ano, registaram-se 213 tiroteios em massa e 10 assassinatos em massa. O Gun Violence Archive define tiroteios em massa aqueles com 4 ou mais pessoas feridas ou mortas por tiros, sem contar com o autor. A associação, que não mostra as estatísticas finais de 2021, nota que 2020 registrou um total de 19.411 mortes por armas de fogo. Em 2014, houve 12.418 mortes por tiros e 21.386 suicídios. Os dados mostram também um pico de mortes por armas de fogo em 2020, quando a pandemia de Covid-19 começou, em comparação com 2019, quando foram mortas 15.448 pessoas. Num relatório publicado em fevereiro, com números relativos a 2020, indicou que um total de 45.222 pessoas perderam a vida nos Estados Unidos devido a ferimentos de bala. Este número inclui assassinatos, suicídios e mortes involuntárias com armas de fogo. Em termos de tendências, em 2020 registrou-se um número recorde de mortes, mais 14% em comparação com 2019, 25% em comparação com 2015 e 43% em comparação com 2010. O documento do Centro de Pesquisa indica que os assassinatos com arma de fogo aumentaram acentuadamente nos últimos anos, com 19.384 em 2020, o número mais alto desde 1968 e acima do pico de 1993, altura em que se registaram 18.253. O aumento das mortes por armas de fogo, em números absolutos, foi também acompanhado por um aumento dos dados per capita. Em 2020, houve 13,6 mortes por 100.000 habitantes, a taxa mais alta desde os meados da década de 90. Comparando os Estados Unidos com outros países, a taxa de mortes por violência com armas de fogo é mais elevada, mas muito atrás de alguns países latino-americanos como El Salvador, Venezuela, Guatemala ou Colômbia. E falamos, Lúcia, das crianças que faleceram, também dos 2 adultos que morreram, mas depois há outras tragédias, como aquela que aconteceu hoje. Sim, estávamos ainda agora a falar do marido de uma das professoras que faleceu no tiroteio, que acabou por falecer hoje com um ataque de coração, deixando as crianças órfãs. Três crianças. Mas agora há um problema que as pessoas, e está a ser e a informação tem sido muita sobre este assunto. Dizem que os 2 guardas que estavam a guardar a escola, não é, onde se deu esta tragédia, viram o atacante, neste caso o jovem de 18 anos, e praticamente o acompanharam lá dentro, que é uma coisa que não dá sequer para pensar. Portanto, como? Ninguém sabe como é que aconteceu. Isto vai ser agora investigado de outra maneira pelas autoridades e vamos ficar a saber depois mais pormenores sobre isso. Mas continua-se a dizer, e nós já o discutimos aqui várias vezes, as escolas precisam de outro tipo de proteção. Portanto, com cancelas ou com guardas armados à porta, mas tem que haver uma atenção muito grande. Desde que haja proteção. Claro, e tu és professora, sabes que é um perigo também, não é? É engraçado porque, apesar de ser professora, sou mãe. Pois. E ontem, a falar sobre isto... Portanto, é uma dupla preocupação. A falar com o meu filho já tem 16 anos, e eu explicar-lhe, quando nós deixamos as crianças na escola, estamos convencidíssimos, nós pais, que estão seguras. Exatamente. Bem, a varíola dos macacos é outro tema. Espalha-se pelo mundo. Há já mais de 230 casos confirmados em 19 países, a maioria na Europa, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. O Reino Unido registra mais de 70 casos, a Espanha mais de meia centena e Portugal 49. A varíola dos macacos espalha-se pelo mundo. Há já mais de 230 casos confirmados em 19 países, a maioria na Europa, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. O Reino Unido registra mais de 70 casos, Espanha mais de meia centena e Portugal 49. Em França, a Ministra da Saúde reuniu-se de emergência com cientistas de uma unidade de investigação biológica no Instituto Pasteur.
para discutir os 7 casos confirmados no país. Brigitte Bourguignon refere que é preciso dizer que esta doença é maioritariamente benigna e que as pessoas estão isoladas em casa para prevenção. Por isso é recomendado de facto que se fique em isolamento quando se está afetado, mas é uma doença que em 2 ou 3 semanas se desvanece. A Organização Mundial de Saúde avisou que é impossível parar a transmissão da doença entre as pessoas. No entanto, serenou os ânimos, afirmando que esta doença é uma prima menos perigosa da varíola, que foi erradicada há cerca de 40 anos e é endémica em 11 países da África Ocidental e Central. A discussão no setor da saúde está agora centrada na perigosidade da chamada varíola dos macacos. Contudo, o administrador da Pfizer diz que este vírus não é tão perigoso como a Covid-19 e que as autoridades sanitárias estão a controlar a doença. Embora se verifique um aumento dos casos da varíola dos macacos, o diretor executivo da Pfizer afirma que é muito pouco provável que se torne numa pandemia. Já as novas variantes da Covid-19, que podem escapar às vacinas atuais, são, nas suas palavras, uma ameaça maior para a saúde pública. A administração da Pfizer diz que foi alertada, como todos os outros, quando o número de casos aumentou. E, a partir daí, as autoridades sanitárias estão a acompanhar de perto a expansão do vírus, ainda que o mesmo não seja muito transmissível. Enquanto anunciava um programa para fornecer medicamentos atuais e futuros, protegidos por pacientes da Pfizer a 45 países, com os rendimentos mais baixos do mundo, o diretor executivo revelou que as autoridades estão a monitorizar a situação, mas que, neste momento, o verdadeiro problema continua a ser a pandemia da Covid-19. De recordar que a Pfizer foi a primeira empresa a desenvolver uma vacina aprovada contra o novo coronavírus, em parceria com a empresa alemã de biotecnologia BioNTech. Uma ex-assessora do chefe de gabinete da Casa Branca de Trump, Mark Meadows, disse à Comissão da Câmara no dia 6 de janeiro que o então presidente Donald Trump sugeriu que o ex-presidente aprovava os gritos de "enforquem Mark Pence" dos manifestantes, que entretanto estavam a invadir o Capitólio dos Estados Unidos. A Cassidy Hutchinson, a ex-assessora, também testemunhou que Trump teria reclamado porque Pence teria sido levado para um local seguro enquanto os apoiantes de Trump entravam no Capitólio. Hutchinson respondeu às perguntas do painel durante 3 sessões. A Cassidy discutiu vários assuntos com a Comissão, embora não tenha ficado imediatamente claro o que foi discutido durante esse depoimento. Um porta-voz da Comissão, que investiga a insurreição de 6 de janeiro de 2021, recusou-se a comentar os assuntos que foram relatados pela primeira vez pelo The New York Times. Num comício que antecedeu o motim do Capitólio, Trump disse à multidão que esperava que Pence se levantasse pelo bem da Constituição e pelo bem do país. Depois de Pence ter dito que não acreditava ter autoridade para rejeitar os votos do colégio eleitoral, Trump tweetou que Mike Pence não teve coragem de fazer o que devia ter sido feito para proteger o país e a Constituição, dando aos Estados Unidos a chance de certificar um conjunto de factos corrigidos, não os fraudulentos ou imprecisos, que foram solicitados a certificar anteriormente. A Reserva Federal norte-americana está a tentar conter a inflação mais elevada em 4 décadas sem atirar a economia para uma recessão. E após subir os juros naquela que foi a maior subida desde 2000 e a segunda deste ano, a maior parte dos responsáveis apoia a continuação destes aumentos. As atas de reunião de 3 a 4 de maio, que agora foram divulgadas publicamente, mostram que a maioria dos membros do Comitê Federal do Mercado Aberto apoia a continuação da subida nas reuniões agendadas para os próximos 2 meses. Os responsáveis do FED discutiram a possibilidade de o Banco Central dos Estados Unidos passar a ter uma política mais restritiva e que combata melhor a inflação, através de aumentos mais agressivos das taxas de juro. Embora tenham notado igualmente que isso pode prejudicar as perspectivas económicas e a recuperação do mercado de trabalho no país. Na conferência de imprensa que seguiu à última reunião, o FED já tinha adiantado que é do entendimento do comitê que aumentos de 0,5% devem estar em cima da mesa nas 2 próximas reuniões.
Uma notícia que talvez seja importante para si, se tem algum familiar que o venha visitar aqui aos Estados Unidos ou alguém amigo, os viajantes que se dirijam para este país agora têm de pagar uma taxa do ESTA aumentada, com os novos custos a entrar hoje mesmo em vigor. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos aumentou a taxa do sistema eletrónico para autorização de viagem, o chamado ESTA, de $14 para $21. Quem possuir um ESTA aprovado não precisa de se inscrever novamente neste momento, pois este documento, o ESTA, é válido até 2 anos. Os viajantes sobre o programa de isenção de visto devem ter um ESTA aprovado antes de partir para os Estados Unidos. Para se qualificar para um ESTA, os passageiros devem viajar para os Estados Unidos em turismo, trânsito, estudo de curta duração ou negócios. O ESTA permite que os viajantes permaneçam sem visto neste país até 90 dias aqui nos Estados Unidos. Portanto, Lúcia, aquilo custava $14, custa hoje 21 a partir de hoje. Portanto, muito mais caro e tudo está mais caro neste mundo. Já viram? É tudo, não é? Não é só alimentação. Até suspiro. É tudo muito mais caro. Portanto, o ESTA também aumenta. Se tiver alguém que venha para os Estados Unidos, já sabe que esse aumento é de 14, passa de 14 para $21. E damos continuidade então agora com o levantamento da revista Fortune, divulgado esta segunda-feira, revela que o Walmart está no topo da lista com o faturamento mais alto. A rede de supermercados faturou $572 milhões no ano passado. O lucro combinado das empresas foi de 1,84 trilhão, um novo recorde que supera os 1,22 trilhões de 2019. As margens de lucro também foram recorde e alcançaram 11,4% no ano passado. O lucro por funcionário foi de $61.821, também acima dos $41.884 em 2019. Outras empresas do setor de petróleo também aparecem entre as 100 maiores empresas. A Chevron é a 16ª maior empresa dos Estados Unidos, 11 posições acima do que em 2021. A Marathon Petroleum subiu 13 posições. A ConocoPhillips disparou 79 posições e está agora em 77º lugar. A Tesla, empresa de veículos elétricos do empresário Elon Musk, subiu 35 posições na Fortune 500 para a 65ª posição. A Meta, detentora do Facebook, subiu 7 posições para 27º lugar, enquanto a Pfizer, sustentada pela venda das vacinas contra o Covid-19, subiu 34 posições e está em 44º lugar. Quem diria, o Walmart como a empresa que mais lucro deu nos Estados Unidos o ano passado. Também em Portugal, as empresas de restauração e alojamento tiveram de aumentar os preços, e estávamos há momentos a falar disso. Esses preços foram aumentados ao consumidor em Portugal e a culpa é da inflação. O aumento dos custos na operação destas empresas, com matérias-primas, energia e transportes, já se traduz na conta final do cliente, que está a pagar um acréscimo de 15% na despesa, segundo a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. A associação diz que, ainda assim, está a ser feito um esforço por parte das empresas para que o impacto no consumidor não seja maior, de acordo com os dados recolhidos no inquérito feito aos seus associados em maio. Portanto, prepare-se para pagar mais nos hotéis e restaurantes quando for de férias a Portugal este verão. Se não for, também vai sentir isso na algebeira aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo que visitar. Na União Europeia, as frutas e os vegetais frescos estão contaminados pelos pesticidas mais perigosos. A análise de quase 100 mil amostras revelou um aumento de 53% de pesticidas tóxicos. As frutas e os vegetais frescos na União Europeia estão contaminados pelos pesticidas mais perigosos. Esta é a conclusão de um estudo realizado ao longo de 9 anos pela Pesticide Action Network Europe. A análise de quase 100 mil amostras revelou um aumento de 53% de pesticidas tóxicos. As frutas mais contaminadas reveladas nas amostras foram as amoras, seguidas por pêssegos, morangos, cerejas e alperces. Nos vegetais, os produtos químicos surgiram principalmente no aipo, rábano e couve. Houve um aumento da variedade de pesticidas que são encontrados num só fruto. O que chamamos a isto é o efeito cocktail que pode acontecer. Uma substância de um pesticida pode ter um certo efeito e se outro pesticida também for adicionado à mesma fruta,
Os dois podem interagir e podem ter efeitos que nem sequer são estudados. Os autores do estudo dizem que estas descobertas revelam o fracasso dos Estados-membros em fazer cumprir as leis em detrimento da proteção do consumidor. O aumento da exposição também vai no sentido oposto ao objetivo da redução de pesticidas da estratégia europeia Farm to Fork. Não queremos demonizar os agricultores que estão sob muita pressão. Trata-se de pressionar as autoridades, os Estados-membros da União Europeia, para os apoiarem a adotar técnicas alternativas e para ajustarem as regras e restringir ainda mais os resíduos de pesticidas. Questionada pela Euronews, a Comissão não quis comentar os detalhes do relatório, mas salientou que os estudos realizados pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, a ESA, mostram o contrário, mostram que houve progressos. A tendência demonstrada pelos relatórios da AESA entre 2011 e 2020 é positiva, uma vez que mais de 2/3 das amostras não continham quaisquer resíduos em 2020, uma melhoria em relação a 2011, onde foi cerca de metade. A Pan-Europe e as organizações membros apelam a uma proibição direta dos 12 pesticidas mais tóxicos e à eliminação total dos 55 pesticidas muito nocivos até 2030. E, Lúcia, dizem os cientistas que todos os artigos modificados, geneticamente modificados, e até mesmo os pesticidas, contribuem para que tudo aquilo que consumimos seja mais barato. Porque, segundo eles, portanto, a produção dos alimentos fossem como era feita há 5 anos atrás, já sabia que 1 quilo de laranjas custava $200, o molho de grelos iria custar 300. Portanto, seria uma agricultura praticamente insustentável para alimentar todo o planeta. Faz sentido? Faz sentido e aquilo que nós estamos a ver destes produtos cheios de tóxicos é o preço que nós pagamos do progresso que temos. Exatamente. É o preço que custa o progresso. Na Ucrânia, pela primeira vez desde o início da guerra, o presidente russo visitou soldados feridos na Ucrânia, acompanhado pelo ministro da Defesa. A Rússia não torna público o número de baixas no conflito desde o dia 25 de março. Nesse dia confirmou 1.351 militares mortos e 3.825 feridos. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, os números reais podem ser 11 vezes superiores, cerca de 15.000 mortos. Pela primeira vez desde o início da guerra, o presidente russo visitou soldados feridos na Ucrânia, acompanhado pelo ministro da Defesa. A Rússia não torna público o número de baixas no conflito desde o dia 25 de março. Nesse dia confirmou 1.351 militares mortos e 3.825 feridos. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, os números reais podem ser 11 vezes superiores, cerca de 15.000 mortos. O número de baixas pode acelerar os planos de Moscovo sobre o domínio das áreas ocupadas, onde instituiu o rublo e está a impor passaportes russos à população. O governo ucraniano denuncia uma violação flagrante da sua integridade territorial. Kiev também acusa a Rússia de usar a fome como arma de guerra. Londres apelou a Moscou para parar de roubar cereais e libertar os portos ucranianos para evitar a fome. A Rússia está disponível para libertar os portos em troca do levantamento das sanções impostas pelo Ocidente. Uma posição considerada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano como uma chantagem para o mundo. O fim das exportações de trigo e de outros cereais da Ucrânia está a gerar uma crise alimentar nos países pobres. Segundo as Nações Unidas, só no Afeganistão, mais de 1 milhão de crianças com menos de 5 anos vão sofrer este ano de uma forma grave de subnutrição. Vai ter lugar amanhã o velório de Diogo Pranto, o jovem português de 33 anos que foi assassinado na semana passada aqui em Newark. A cerimónia acontece na Armitage and Wiggins Funeral Home, localizada no 596 da Belgrove Drive em Kearney, entre as 4 da tarde e as 8 da noite. O corpo de Diogo Pranto irá ser trasladado para Portugal, onde será realizado o funeral junto da família, ainda em data por definir. Portanto, foi e é de facto uma situação muito complicada deste jovem português que foi assassinado aqui no nosso bairro. Portanto, é uma situação muito triste, mas para a qual a comunidade portuguesa também partilhou e contribuiu para que o consolo dos seus familiares possa ser ligeiramente
melhor, sobretudo em relação à translação do corpo e também à situação relacionada com as despesas de funeral. Eu queria falar do desporto agora, porque hoje vamos ter o Dr. Christopher Oliveira aqui. Ele vai dar mais uma explicação sobre a sua área de medicina e é importante que as pessoas comecem já a preparar as suas perguntas para daqui a pouco falarmos concretamente com ele sobre aquilo que os senhores aí em casa pensarem ser mais interessante. Portugal venceu nesta quinta-feira, portanto hoje, a Espanha por 2-1 em jogo do Europeu de Sub-17. A equipa lusa deu um passo em frente e está nas meias finais da prova. Também Ricardo Pacheco, presidente do Emblema açoriano, confirmou que o Sporting chegou a acordo com o Santa Clara para a transferência do médio Morita. Portanto, o Sporting já tem Morita nos seus quadros. O avançado Benfica, colocado novamente na órbita do Real Madrid, Rafael Leão, avançado português do Milan, também está nesta lista. Agora vou-te falar do Manchester United e do Atlético de Madrid, que vão encontrar-se este verão, num particular de pré-época, disputar em Oslo, na Noruega. As duas equipas que se defrontaram esta época na Liga dos Campeões vão encontrar-se no dia 30 de julho, como já lhe disse, em Oslo. O Barcelona quer contratar o médio-centro para a próxima temporada e os alvos são Zubimendi, do Real Sociedade, Tchouaméni, do Mónaco, Ruben Neves, do Wolverhampton, um português. O internacional português, Ruben Neves, parece ser de facto a opção mais viável para o gigante catalão. E agora é a altura de lhe dizer qual é o valor do dólar norte-americano em Portugal ou no espaço Schengen e também do real no Brasil e vice-versa. Vamos ver. Portanto, 0,9348 na compra para o dólar norte-americano em Portugal ou no espaço Schengen. A venda, portanto, ligeiramente inferior à de ontem, 1,0697. Em relação ao real, 4,82 para a compra, 0,20 para a venda. Portanto, não se pode queixar e não nos podemos queixar do dia de hoje. Não esteve assim um dia muito mau. Portanto, a ligeira brisa de manhã, mas com temperatura muito agradável durante o dia. Para amanhã, o dia também parece ser muito agradável aqui em Newark e estamos a falar já do início das festas do Divino Espírito Santo no Clube Açores e também para quem viaja. Mas à noite, cuidado, estão previstos aguaceiros, nada de especial, mas chuva é sempre chuva. Portanto, vamos ver a meteorologia para as várias cidades que são onde os portugueses e luso-americanos habitam neste país, compilada pela nossa colega Catarina Primas. Na meteorologia para amanhã está prevista trovoada para Newark com 82 graus. Filadélfia com trovoada com 80 graus. Nova Iorque com trovoada com 79 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 79 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 80 graus. Danbury com trovoada com 79 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 85 graus. Palm Coast com trovoada com 86 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 70 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Aqui, ok. Agora o que é que vamos fazer? Pronto, lamentavelmente temos que encerrar o nosso espaço por hoje, mas vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta com o Dr. Christopher Oliveira. Fique por aí, nós já voltamos. Se lhe doer alguma coisa, não se queixe. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Na compra de um six-pack, small de 1,5 litro, de qualquer sabor, receba um saco reutilizável grátis. Esta promoção só é válida nas lojas de New Jersey. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio.
avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de carne New Jersey. Casa Américo Tinto Branco 6,99. Casa Américo encruzado 10,99. Esconde Borda Tinto Branco 6,59. Quinta do Cabris Tinto Branco 6,99. Marquês de Marialva Tinto Branco 5,99. Licor Beirão Licor de Portugal 15,99. Coral Cerveja da Madeira Mini Caixa de 24 15,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de carne New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral da Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade da periodoncista. A doutora Maria de Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Vomar Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito. 43º aniversário das festas em honra do Divino Espírito Santo do Clube Açores em Newark. Dia 27, 28, 29 e 30 de maio. Na sexta-feira, dia 27, começa o Arraial com o conjunto Sound Voyage. No sábado, dia 28, Bazar Arraial com a cozinha aberta a partir das 11h30 da manhã. À noite, a famosa banda de Fall River, Massachusetts, Legacy. No domingo, dia 29, a tradicional procissão sai do Clube Açores em direção à Igreja de Nossa Senhora de Fátima às 9h45, acompanhada pelas bandas de Nossa Senhora de Fátima de Newark e Banda Senhora da Conceição Mosteirense de Fall River. A cozinha abre às 11h30 com a atuação da banda de New Bedford, Massachusetts, Edge. E na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, petiscos e arraial com o conjunto Sound Voyage. Não perca as festas do Divino Espírito Santo no Clube Açores, dias 27, 28, 29 e 30 de maio. Não perca mesmo! E quando vê este monitor, já sabe que o New Jersey Disc Center tem algo a ver com o Dr. Christopher Oliveira. Portanto, ele já está aqui comigo, doutor, é um prazer tê-lo cá, e sabendo que o doutor hoje tem um plano para mostrar alguma coisa diferente às pessoas que hoje estão a ver e que podem fazer perguntas. Exatamente. Portanto, é muito bom. Mas antes de me dizer o que é que tem hoje para falar, eu vou aconselhar os nossos telespectadores a ligarem para o 973-264-1462, portanto já sabe que tem que baixar o volume da sua televisão e falar apenas pelo telefone. Dr. Christopher Oliveira, está preparado? Já estou preparado. Vamos a isso. Vamos começar. Então, o que eu gostaria de falar hoje, um pouquinho diferente, é uma pergunta que muita gente me pede, que é, eu tenho um problema, agora o que é que posso fazer para ajudar? Então, a primeira coisa, quando a gente dá um diagnóstico e a gente sabe que uma pessoa tem uma lesão, a gente sempre quer tratar de ajudar a lesão com tratamentos que são conservativos, quer dizer que tratamentos que não são muito agressivos, pode incluir fisioterapia, quiroprático, até acupuntura, e também há certas injeções que não são muito invasivas para ajudar o problema. Quando a gente vê que o paciente não está a progressar como a gente quer, a gente depois vai para injeções mais avançadas. Então, muitas vezes um problema é uma lesão de um disco, uma injeção que é muito usada é o epidural,
que é feita por um fluoroscopy, onde a gente pode ver exatamente onde tem a lesão e pode injectar um anti-inflamatório diretamente onde está esse nervo a ser trilhado por a inflamação criada. E também no joelho também há muitas injeções para ajudar com as dores e para restaurar o que está estragado. E depois de tudo isso e continuar com terapia e nada funcionar, a gente sempre tem a última opção, que é sempre cirurgia. E cirurgia há muitas variedades. Agora, ultimamente, com a tecnologia, felizmente, muitas cirurgias são muito mínimo invasivas. Não é como o anterior ou antigamente, que uma cirurgia era muito agressiva, tinham que abrir completamente. Agora, com a tecnologia, com o robô e com câmaras, a gente até pode entrar sem ter que cortar e estragar muita pele ou músculo e arranjar o problema. E a recuperação nessas situações são muito mais rápidas e a pessoa tem muitos menos problemas no futuro. Pois, mas há uma coisa que era importante também que me diga. Muita gente pensa que, naturalmente, essas injeções que são aplicadas, sobretudo nos joelhos, para substituir a cartilagem, etc., que têm um prazo de duração e que as pessoas não podem tomar mais do que 2 ou 3 injeções dessas, com o perigo de ter que substituir, por exemplo, um joelho. É verdade isso? Exatamente. Então, o que passa é que a injeção sozinha não vai tratar ou curar nada. E por isso que a gente usa a injeção como um tratamento para apoiar e ajudar o que é o mais importante, que é a reabilitação, a fisioterapia, principalmente. E o que passa é que muitas pessoas pensam que está bem, eu vou levar esta injeção e já está, não tenho que fazer nada mais. E infelizmente não funciona assim, porque a injeção, por exemplo, uma cortisona, tem um prazo de 4 semanas que vai durar. Depois das 4 semanas, a dor vai seguir se o problema não foi corrigido. E a única maneira de corrigir sem ser cirurgia é a terapia. E é por isso que muitas pessoas pensam que só a injeção é suficiente. Há muita gente que diz que a terapia é muito chato, porque não notam as melhoras rapidamente. A terapia é um processo longo, não é um processo rápido, verdade? Precisamente. Como as lesões não vêm rápidas. A maior parte das lesões demoram anos, décadas para chegar. Sim. Então, a terapia, mesmo a ter que ir 3 vezes por semana, não vai ser em uma semana nem um mês que vamos poder recuperar tudo o que foi estragado ou desgasto nos anos todos que demorou para chegar a esse ponto. Portanto, isto em relação exatamente à terapia. Mas o Sr. telespectador, se tiver uma pergunta, já sabe, pode ligar, 973-264-1482 e falar connosco. Aliás, 1462 está na base inferior do seu ecrã, o número para onde deve ligar. Doutor, no que diz respeito às articulações, eu creio que a grande maioria dos nossos telespectadores, sobretudo os homens, trabalham em setores de muita violência, o caso de construção civil, carregando pesos e muitas vezes não usando a posição certa para efetuar esses levantamentos. As pessoas geralmente dobram-se, muitas vezes não estão para se baixar e ter cuidado com as articulações. Há que ter também cuidado com isso, não é verdade? Precisamente. Eu sei que muitos portugueses, muitos pacientes meus, trabalham em construção, são carpinteiros, têm trabalhos muito pesados e é muito difícil para eu indicar, dizer, olha, tens que fazer isto aqui, assim ou assim, não é realístico. Então, o que eu aconselho a esses pacientes é que, já que tem que forçar e desgastar essas articulações, tem que adicionar coisas de prevenção com o seu estilo de vida. E há que tomar glucosamine chondroitin sulfate, é um suplemento muito bom para ajudar a cartilagem a não desgastar, fazer exercício, caminhar todos os dias e ter uma boa alimentação, uma alimentação que não é muito inflamatória. Comer mais vegetais, não comer tanta carnes que são de carnes de vaca e de porco. Ter uma vida mais saudável para acompanhar e ajudar a não desgastar esses problemas por causa do estilo de vida que eles têm. Eu, como um chiropractor, eu vou à terapia, eu faço a acupuntura, eu vou ao outro chiropractor que me trata a mim, eu tenho que me cuidar a mim também, porque eu
estou a desgastar as minhas articulações. E se a gente não faz as coisas para prevenir, com o tempo vai desgastar. E não é esperar até desgastar para depois dizer tenho que fazer alguma coisa agora e quero tratar. Doutor, já o visitei várias vezes no seu consultório, portanto eu tenho consciência que o nosso esqueleto precisa de ser lubrificado de vez em quando. Portanto, isto significa que durante um mês, portanto, todos os ossinhos do nosso corpo, que são algumas centenas, não é? Se movem de um lado para o outro, muitas vezes não tão bem como a gente pensa que estamos. Muitas vezes pensamos que estamos bem, mas há sempre um desvio de um osso, de uma articulação, disto e daquilo. É conveniente que as pessoas, como fazem quando vão fazer testes de sangue 3 em 3 meses, que o façam também num quirioprata, para que o nosso esqueleto esteja sempre lubrificado, digamos assim, apto para o nosso trabalho do dia-a-dia. Exatamente. E toda a gente é muito diferente. Eu tenho pacientes que vêm uma vez por semana. Eu tenho outros pacientes que vêm uma vez por mês, outros que vêm uma vez por ano. E o que eu inicialmente trato de fazer é ver a base do estilo de vida da pessoa, quanto tempo é que demora entre um tratamento ou outro, em que nada que eu faço muda. Eu queria dizer que não é preciso estar doente para ir a um quirioprata. Exatamente. Certo? Exatamente. É fazer, digamos, uma manutenção do corpo. Precisamente. É como ir ao dentista, não é? A gente Exatamente. pode lavar os dentes todos os dias, sim, limpeza, sim. mas há que fazer aquela limpeza mais profunda e avaliação para prevenir, que é prevenir é muito, muito mais fácil e beneficial do que curar. Muitos dos nossos telespectadores muitas vezes não acreditam, não querem acreditar, não gostam, é estranho. O doutor falou em acupuncultura. Acredita que a acupuncultura pode ajudar? Exatamente, sim. O que eu gosto é que há muitos tratamentos que ajudam. Não quer dizer que todos os tratamentos, ou só esse tratamento, vai curar tudo, ou vai ajudar tudo. A gente tem que ver o que é que vai ajudar à pessoa. Toda a gente é diferente, todas as condições, todas as lesões são diferentes. Podemos ter 10 pessoas com a mesma dor do joelho e nenhuma vai ser igual, não é? Completamente diferente. Claro. E então o que a gente trata de fazer é ver para essa pessoa especificamente o que é que lhe vai ajudar mais, o que é que vai ser o mais beneficial para essa pessoa, porque não todas as pessoas são iguais. Nossa clínica, a gente tem praticamente tudo. Porquê? Porque não é uma coisa que vai tratar de tudo. E temos que ver para essa pessoa e essa situação específica o que é que lhe vai beneficiar essa pessoa ao máximo. Doutor, no seu consultório também há um aspecto curioso que eu achei muito interessante. É quando diz que é necessário, muitas vezes, 2 ou 3 sessões para equilibrar, situar onde está a dor, para depois tomar outras medidas que levem ao local certo da lesão da pessoa. Isso é muito curioso, porque geralmente os quiriopratas tratam todas as pessoas da mesma maneira, mas o doutor não faz isso, o que é muito curioso. Portanto, primeiro vai situar onde está o problema e depois é que vamos tratar do problema. É assim que deve ser. Exatamente, porque ao inicial, quando há dor, quando há inflamação, os sintomas parecem ser quase tudo igual. Então, eu trato de ver com os tratamentos, porque o tratamento às vezes não é só tratamento, também é um diagnóstico. E se a pessoa começa a mudar os sintomas e está a mudar da maneira que eu tenho a expectativa que vai mudar, já sei onde é que tenho que olhar mais profundo. E muitas vezes não, muitas vezes pode mudar para o outro lado, onde eu não estava a pensar que era daí, e então eu tenho que mudar o meu pensamento e buscar exatamente onde é que está a vir o problema. Já lhe aconteceu ter, por exemplo, uma situação em que pensa que é uma coisa e é outra? Isto todos os dias. Ah, sim? Precisamente, todos os dias. E é isso, com a experiência a gente tem uma boa ideia ao inicial, mas a tratar, a meter a pessoa com o tratamento e a ver a reação, é que nos dá a certeza o que é que se passa. Exatamente. Muitas vezes é a comunicação entre a pessoa e o médico também. Diz, dói-me aqui, mas muitas vezes não é ali, é no outro lado. Né? Como o doutor disse há dias, muitas vezes uma dor que está num lado, nasce no outro lado
e depois vai percorrendo um caminho até aquele onde as pessoas sentem a dor. Exato. Mas a dor não é naquele lugar onde a pessoa sente, é noutro lugar. Por isso é que é importante o trabalho do quiroprata nesta situação. Eu tenho que lhe dizer que hoje é sexta-feira, é quinta-feira. Aliás, as pessoas já começaram a pensar em ir para fim de semana prolongado. Portanto, há mentes chamadas, tem espaço para isso, é o 973-264-1462. Pode fazer a sua pergunta e acho que muitas delas que aparecem por aqui têm a ver com artrites. E vamos falar disso. Porque a artrite não é só nos joelhos, nem é só nos braços. A artrite pode ser no pescoço, pode ser nos ombros, e pode ser nas pernas, pode ser nos dedos dos pés, pode ser em ququalquer lado, não é verdade? Em qualquer lado onde a gente tem uma articulação. Como é que o senhor detecta essas artrites? Como é que é possível saber onde é? O mais fácil de detectar é uma radiografia. Numa radiografia, a gente vê... Sem contraste, não é? Encontras imediato. Não é? Um MRI também vai mostrar não só o osso e se tem artrites, mas vai mostrar os discos, se estão desgastos, se tem a hidratação normal ou se também já está a perder essa hidratação, que é um sinal que já há desgasto aí. Então, essencialmente, para ter a certeza, é fazer as imagens que eu gosto de ver para saber exatamente o que é. Eu não gosto de adivinhar. A gente tem uma boa ideia, a gente pode diagnosticar um paciente 90%, mas para ter a confirmação e a certeza do que é uma imagem e utilizar essa tecnologia hoje em dia, para a gente é tudo. O doutor não trata apenas de ossos. É importante porque já me perguntaram, eu só vou ao quiroprata quando tenho problemas nos ossos. Não é verdade. As pessoas podem ter problemas nos ossos, mas também há problemas musculares, há problemas que necessitam de massagem, necessitam de ser identificados e que não têm nada a ver com ossos. Precisamente, e os tendões, há tudo. É o corpo e a função do corpo em completo. Sim. E é isso que há que entender, é que se um músculo está apertado, o que passa é que vai meter pressão nesse osso também. Então as dores, muitas vezes as dores nem é dos ossos que vem do tendão ou vem do músculo. E as cartilagens? Há uma coisa que é muito importante, que as pessoas muitas vezes têm problemas na coluna vertebral, falta de cartilagem. Já falou disso, essa cartilagem pode ser substituída por tais injeções anti-inflamatórias que podem, inclusivamente, substituir temporariamente essa cartilagem. Mas é preciso saber o que é que falta dessa cartilagem para poder aplicar essa... E se a pessoa não tiver mesmo cartilagem, pode estar sujeita a uma operação cirúrgica? E 100%. Então, a medicina ou a injeção de anti-inflamação não vai fazer nada com a cartilagem. Por exemplo, uma injeção de cortisona vai tirar só a inflamação, mas não vai reparar a cartilagem. Há um tratamento que tem bons benefícios para ajudar a recuperar a cartilagem e isso chama-se PRP. É um processo onde a gente tira o sangue do paciente, separa o red blood cells e tem esta parte que parece, a gente chama isso o líquido ouro, que parece ouro. E entre esse líquido ouro que está dentro do nosso sangue tem todas as propriedades do nosso corpo, com células tronco, tem o growth factors, que são coisas que ajudam a reparar. Isso é um tratamento que quando a cartilagem não está muito gasta, pode-se tratar de fazer, mas a gente recomenda mais em pacientes que têm menos de 40 anos. Depois de 40 anos já não é tão potente para um tratamento assim. E sim, quando já está a cartilagem completamente gasta e estamos agora, o osso está tocado no osso, aí só um knee replacement, uma cirurgia é que vai definitivamente tratar esse problema. Há uma telespectadora que nos perguntou no início deste programa que geralmente tem um joelho praticamente sempre inchado. Esta nossa telespectadora é de Danbury, Connecticut. Tem um joelho sempre inchado, mas não lhe dói. Será um problema para tratar com o quiroprata, na medida em que, segundo o que o médico lhe disse, o médico de família, ali não há nada a fazer, portanto, esse inchaço apareceu, surgiu, mas pode ser um problema relacionado com a articulação, não pode? Exatamente, pode ser o meniscus que está a desgastar ou a cartilagem que se está a desgastar e o que isso passa é que com o desgaste o sangue começa a acumular nessa área com repetição e provoca um inchaço. Então vamos à chamada telefónica. Muito boa noite em linha aberta. Faz favor. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Então, diga.
Luís? Eu e o Dr. Cristófano Oliveira estamos aqui. O que é que lhe dói? Okay. Dói-lhe alguma coisa? Eu queria só fazer uma pergunta ao doutor. Diga. É o seguinte, eu fiz um knee replacement. Eu fiz um knee replacement. Ok. E agora? Diga. Não ligue ao que está a ouvir na sua televisão. É o seguinte, eu fiz um knee replacement. Sim. Vai fazer 8 anos. Ok. E queria saber, perguntar ao doutor se isso tem algum prazo, porque me disseram que só dura por 10 anos. Eu queria saber se é verdade ou não. Vamos saber. Não, então com o knee replacement, tipicamente são 10 a 15 anos, mas tudo depende da pessoa e tudo depende da reabilitação que a pessoa fez, tudo depende da manutenção que a pessoa fez. E o mais importante é que, número 1, manter um bom peso, não ter peso a mais, porque por cada libra que a gente tem a mais de peso que é suposto ser para o nosso corpo, estamos a meter 10 libras de pressão mais nos joelhos. Então, quando tem um knee replacement, é muito importante manter um bom peso, caminhar todos os dias, há que utilizar esse joelho novo e tratar de manter a força muscular das pernas. E então, movimento. O movimento é tudo. E se você trata bem do joelho, pode durar muito mais que isso. Portanto, tudo tem a sua duração, mas é importante a manutenção do próprio joelho, como diz o doutor. E agora disse uma coisa muito interessante, que há muita gente que deverá estar a pensar nisso. Eu tenho peso a mais, isso prejudica-me as minhas articulações? 100%. E porque o nosso peso, o nosso corpo está criado para um certo peso, não é? E certa atividade. Quando a gente começa a aumentar esse peso do corpo, as articulações têm que aguentar essa pressão a mais. E mais pressão que a gente põe nas articulações, mais se vão desgastar. Então há que manter um bom peso, uma boa alimentação, tomar bastante água, hidratar-se. Eu conheço muitos pacientes que nem tomam água no dia. Tomam café, tomam soda e nunca não se hidratam. E é muito importante hidratar, caminhar, utilizar as articulações, porque se não estão a ser utilizadas, vão desgastar, como a gente diz, vão apanhar ferrugem. Não é? Claro, exatamente, é a ferrugem. Nova chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Ai, muito boa noite, Sr. Luís. Olá, então. Eu só queria falar para o seu doutor e só quero dizer que sou a Teresa Costa, da Harrison, que ele tratou de mim há 6 anos e quero lhe dizer muito obrigada por o bom trabalho que ele fez. Ai, prazer. Tratou a minha espinha muito bem. Ai, me alegro muito. Tudo bem com Já está a saber quem é, não é? Já sei quem é, a Teresa, sim. Como é que tratou? É daqui da Harrison. Exatamente. Eu só lhe vou perguntar ao doutor o que é que lhe fez. Foi um tratamento sistemático da coluna desta senhora, foi? Sim, foi. Se eu recordo bem, você tinha dor da coluna embaixo, não é? Da coluna? Exato, e foi naquela máquina de compressão. Sim, sim. Na decompressão, sim senhora. É aquela que calça ou é aquela de esticar? Aquela de esticar. Muito bem. E também tratou do joelho do meu marido. Maravilha. E ele nunca mais coxeou da perna. Assim é que é, não é? E o bom é que ele... E olha, eu fiz... O meu trabalho é tão fácil quando os pacientes fazem o que a gente avisa e indica, e são pacientes bons como a senhora e o seu esposo. O resultado está à vista. O resultado está à vista, não é? Claro. E eu faço 10%, eu digo sempre. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado para si também. Muito obrigado. Muito obrigado, minha senhora. Muito obrigado. Portanto, é o que o doutor diz, a manutenção, o trabalho e, sobretudo, este equipamento que o senhor tem e que favorece muito, sobretudo, pessoas que têm problemas na sua estrutura óssea e não só, tendões, já falámos disso também. E é importante referir que aqui são provas que as pessoas, quando naturalmente recorrem ao serviço do crioprata, portanto, podem resolver os seus problemas, porque o marido coxeava, deixou de coxear. E depois há uma coisa interessante também que eu vi no seu
gabinete, quando eu visitei da última vez, são exatamente uma espécie de calças que são vestidas até praticamente à cintura e que portanto, criam um ar, não é? E que aquilo aperta muito as pernas e os tornozelos, de forma a que a pessoa, quando sai dali, parece que está levezinha, não é? Sim, precisamente. Isso ajuda muito. Exato, isso são as botas de compressão. De compressão, exatamente. E isso foi desenhado para ajudar a circulação. O que passa muitas vezes com muitas pessoas é que a circulação está péssima. E só ter má circulação nos pés pode dar dor dos joelhos, pode dar dor dos pés e pode dar dor completamente. Então, quando a gente alivia e ajuda essa circulação, ajuda com o tratamento em completo. Excelente, isso é magnífico. O chamada, muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Doutor. Faz favor. Boa noite. Eu tenho rheumatoid arthritis e estou a tomar medicina, mas está muito ativo. E eu agora estou a fazer um novo tratamento que é de... Infusion? Que é o Remicade, por 2 horas, a Infusion. Mas eu sinto-me muito cansada e acho que é o tratamento certo? Sim, o que passa com o rheumatoid arthritis é que é uma doença autoimune, onde o seu corpo próprio está a desgastar e poner inflamação por o corpo completo. O tratamento que você está a fazer, sim, é indicado, mas o que você pode fazer é ter mais atividade, não é? A gente trata de muitos pacientes com rheumatoid arthritis, mas com fisioterapia. A gente quer meter a pessoa ativa, a gente quer utilizar essas articulações que estão a ser atacadas por o seu corpo próprio. E então, utilizar e fortalecer os músculos, o apoio das articulações e dos ossos, ajuda com esse problema que você tem, que é o cansaço e sentir que não tem aquela força. Temos que tratar disso também. Portanto, já sabe, tem a resposta, minha querida amiga. Está bem? Okay, muito obrigado. Eu tenho muito rapidamente aqui, Ana Paula, a perguntar uma coisa. Diz que lhe dói muito, portanto, está sempre muito cansada e ela diz também que, curiosamente, adormece-lhe os braços. Tem dores nos ossos e adormecem-lhe os braços. Porquê? Então, quando há formigueiro ou adormecer dos braços, especialmente esse sintoma de adormece-me os braços, a primeira coisa que a gente pensa é um nervo que está a ser trilhado. Então, a gente tem que olhar para onde é que está a vir a dor e no exame a gente trata de provocar a dor para ver exatamente onde é que vem. Mas, muitas vezes, isso tem a ver todo com o pescoço. E pode ser que o disco está desgasto e onde saem os nervos dos lados estão a ser trilhados. Pode haver artrites nos túneis de onde saem os nervos, como pode haver uma lesão do disco que saiu para fora e agora está a compressar ou na corda principal ou nos nervos que estão a sair de fora também. Portanto, muito bem explicado aliás, é um caso que pode acontecer com muita gente e acontece com muita gente, não é? Muito tem adormecimento de mãos e tem dores nos ossos. Portanto, já sabe, este é o remédio certo. Vamos já para um pequenino intervalo, já regressamos. Venha celebrar mais um aniversário dos Amigos do Sopro no Costa del Sol. 19 de junho, Dia do Pai. Música pela banda One Word, arranjo folclórico e bombos da Casa do Minho. Jogos e divertimentos para todos. O Dia do Pai é no Costa del Sol. Pronto, e restam-nos os aniversários. Temos uma rubrica que não dói nada a ninguém, que é o Happy Birthday to You. As pessoas que fazem anos, espero que não sejam com mais idade, porque essas são capazes de se queixar. Vamos ver quem é que faz anos hoje. Então, no Happy Birthday to You, está escrito, hein? Está escrito, hein? Olha o Bruno Nogueira, nosso querido amigo e colega, 39 anos de idade, só falta um para a ternura dos 40, sem dores. O Alex Santos, com 30 anos de idade, muitos parabéns, Alex, 30 velinhas para pagar, não é mau. E pronto, estes são os nossos aniversariantes de hoje, espero que não lhe dou nada, não é? E, doutor, já sabe, se estiverem em casa e tiver algum problema relacionado com o seu corpo,
não hesite. É um saltinho daqui até Pertamboia. O Dr. Cristóvão Oliveira estará para ajudar naquilo que mais necessitar. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez e até daqui um prazer. Uma semana? 15 dias. 15 dias. Sim. 15 dias. Portanto, fique connosco. E em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, desejamos-lhe uma muito boa noite. Tenha um ótimo fim de semana prolongado e nós vamos voltar aqui na terça-feira, aliás, amanhã, sexta-feira, com o Ricky Durães e depois na terça-feira. Fica já preparado porque na segunda-feira é feriado e não haverá especial informação. Tenha uma noite descansada. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.